E aí, basicamente, pessoal, o que que acontece? Listei lá as minhas imagens, a gente tem esse método aqui, ó, ler o texto da imagem, basicamente, né? Read text from image. E a gente recebe aqui a imagem e o decoder. Para dar uma olhadinha nesse carinha aqui, é basicamente self-reader. Então, lá no init, pessoal, a gente define o nosso leitor. Aqui eu estou basicamente acessando ele e passando a imagem e o meu decoder, né? Lembrando que o meu decoder aqui é o Bing Search. Ele vai retornar os resultados que ele encontrar lá dentro. Esses resultados é basicamente isso que a gente está vendo na tela, tá? É tudo que ele conseguiu pegar da imagem e transcrever para texto de algum modo. Não tem apenas placas, que nem eu comentei, vai ter toda a informação. Então, se eu tiver eventualmente, sei lá, um recibo, né, vamos supor ali, eu quero extrair algumas informações desse recibo, a gente consegue fazer, pegar a informação de placa, talvez realmente existente, tudo que tiver na imagem, que for um texto, um caractere, ele vai tentar fazer esse reconhecimento e converter para gente. Então aqui, ó, eu vejo que ele tem 312 imagens basicamente para fazer. Isso ele tem aqui embaixo, pessoal, aqui ó, bem no cantinho. E a gente está ali agora no número 208, 209. Tudo isso ele está executando localmente na minha máquina. E se a gente conferir, pessoal, minha plaquinha de vídeo aqui, a minha GPU, ele usa ali um algoritmo de rede neural por trás. Ele está aí com seu consumo de GPU em 100% basicamente. Então ele está trabalhando ali para fazer todo esse processo. Beleza? Voltando para cá, então a gente lê esse texto da imagem ali basicamente. Eu dou um logger aqui, justamente para a gente ler o que ele conseguiu extrair. E assim que finalizar isso aqui, eu vou passar com detalhe com vocês, não se preocupem. E aí, pessoal, aqui tem uma coisinha legal, tá? O que acontece? Eu criei uma estrutura que é quase como um upsearch, né? Um update ou insert. O que significa isso? Se esse texto que eu li, se essa linha, ela for uma placa válida, e isso vem aqui ó, do filter plates, então o que o filter plates faz basicamente? Ele vai pegar cada linha do meu OCR, que ele leu a minha imagem, e vai analisar, pô, isso aqui parece uma placa? Sim ou não? Então, para facilitar, tá? O que eu faço aqui? Eu dou um replace em alguns caracteres, então eu removo eles basicamente da minha string para facilitar, porque às vezes eu vi que ele reconheceu um espaço onde não tinha, e isso acabou escapando da nossa regra do regex, e posteriormente aqui a gente acessa, né, o texto e a precisão desse texto que foi extraído. Lembrando que essa precisão já é retornada automaticamente pelo Easy OCR, né, que é a ferramenta que a gente utiliza. Eu dou um print nisso aqui também, né, faço um info, a gente vai ver ali na sequência. E o que acontece? Caso essa placa seja válida, caso isso seja uma placa, e como que eu faço isso? Retornando aqui um booleano, né, um verdadeiro ou falso, para um regex para validar se isso é uma placa ou não, tá? E o regex aqui já considerando as placas do Mercosul, que são as novas placas. Então, se isso aqui for uma placa e a precisão for maior que 0,75, então 75% de confiança para mais eu estou considerando, eu retorno essa estrutura, a placa, né, que é o meu texto extraído, e a precisão que a gente encontrou. Caso contrário, eu não retorno nada, beleza? Então, uma vez que eu tenho essa informação aqui, ó, esse meu text plate, o que eu faço? Pô, peraí, é uma placa. Então, se é uma placa e a precisão é maior do que o da própria placa, porque pensa o seguinte, eu tenho um carro ali. Eu posso ter, às vezes, a mesma placa aparecendo em 1, 2, 3, 4 frames diferentes. Essa estrutura aqui, pessoal, vai fazer o quê? É a primeira vez que eu estou recebendo essa placa, então joga ela para dentro. É maior que 75 e, e eu nunca recebi ela antes. Quero essa placa. Pô, processei de novo. Cheguei no mesmo valor de placa, só que a confiança está menor, eu não atualizo a minha estrutura de dados. Opa, peraí, eu peguei a mesma placa, só que dessa vez a minha confiança é um pouquinho maior.
que eu faço? Atualizo essa minha estrutura contendo a placa e o maior valor de confiança que eu encontrei. Então é a estrutura que a gente chama, né, de update ou insert. A gente vai inserir caso não exista ou atualizar em caso que essa placa já exista e tenha uma precisão menor, tá? Caso contrário, eu só dou aqui um não é uma placa válida. Por fim, a gente pega esse arquivo e eu salvo num arquivo com o nome do decoder aqui que eu utilizei e dou um logzinho aqui no final dizendo que tudo finalizou. Vou voltar aqui pro terminal e olha que legal. Terminou aqui, basicamente, de processar. E agora, pessoal, eu vou conseguir até olhar com vocês aqui com um pouquinho mais de calma agora e precisão no processamento mesmo sendo feito. Vou abrir aqui a nossa ferramenta e a gente vai dar uma olhada, pessoal, nesse bloquinho aqui, ó. Por que isso aqui é legal? A gente tem diversas informações dentro de uma mesma imagem. Então ele extraiu aqui uma sequência de números, 52 igual 8 igual 0 underline. Pô, isso aqui não fez muito sentido. Ele extraiu, por exemplo, ó, a palavra Fiat com uma precisão de 086. WSL, GES, não sei, isso aqui não está fazendo muito sentido. Opa, peraí. OPO 8773, uma precisão de 0,89. Interessante. Ele caiu lá no nosso módulo, então ele identificou isso aqui como uma placa, ele validou a precisão e ele validou o regex, como isso aqui é uma placa. Mas depois ele acabou caindo aqui em alguma regrinha dizendo que não é uma placa válida, né? A gente já vai ver ali na sequência por quê, junto com a precisão. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, é basicamente isso. Então ele vai extrair texto, confiança, vai tentar identificar isso aqui ser uma placa e depois lá no regex ele vai validar para ver se está tudo certinho aqui ou se a gente tem alguma coisa errada, beleza? Vou subir aqui, pessoal. E aí, deixa eu sair aqui do nosso visualizador para a gente pegar uma placa que talvez tenha sido validada aqui dentro. Na verdade, acho que essa mesma a gente pode utilizar. OPO 8773. Deixa eu abrir aqui o nosso plates e vamos ver se ela está aqui dentro. Opa, ela está aqui, ó. OPO 8773, com 9177 de confiança. Aqui, na verdade, ele retornou que não é uma placa válida, mas na verdade não é porque ele não identificou uma placa, tá? É porque a precisão era menor do que essa placa já prevista anteriormente. Na verdade, aqui o ideal, até pensando, era a gente botar um log diferente, indicando que é uma placa válida, mas que ela não foi atualizada devido à precisão. Agora deu para entender certinho. Então, pessoal, ele gerou esse arquivo aqui pra gente, ó, chamada plates bin search, tá? Então, todas as placas que a gente extraiu. Se eu abrir aqui imagens e pegar os últimos frames, aqui a gente tem alguns frames muito bons da nossa ex-presidente Dilma. Isso aqui não é uma placa válida. Essa aqui, talvez, ó, Hex 0049. Vamos ver se a gente encontra ela aqui. Hex 0049, com uma precisão de 0,99. Porque até em uma dessas imagens, se eu não me engano, a gente tem um foco lá gigante na placa, tá? Então, tá aqui o processo de extração de dados, imagem, vídeo para imagem, extrair caracteres, dos caracteres a gente valida com regex e cria essa estrutura fazendo o nosso update insert.